Olá, senhores. Então, uma das premissas para você pensar mercado é você compreender de maneira profunda o consumidor que você está disposto a atender e atendê-lo e satisfazê-lo de maneira superior aos seus concorrentes, ok? Já falamos sobre isso até em outro vídeo, sobre a necessidade de aprofundar os papéis que os consumidores exercem, quem exerce esses papéis, quais as influências que eles recebem e tudo mais. Muito bem. É natural que esse processo de compreensão do consumidor ele vá desembocar numa decisão estratégica bastante importante, que é a segmentação de mercado, né? Você dividir o mercado e fazer uma escolha. Não pegar, não atacar ou não ter como alvo o mercado inteiro, mas sim um consumidor com determinadas características, né? Um grupo de consumidores com determinada característica. E dessa forma tentar projetar ou direcionar o negócio ou o produto para esse segmento, como a gente vai chamar a partir de agora, né? Existe uma discussão bastante grande, tem muitos empresários bastante teimosos, bastante relutantes em relação à segmentação. Porque na cabeça deles, por que é que eu preciso escolher uma fatia do mercado, um pedaço, um grupo de consumidores dentro do todo para atacar? Por que é que eu não deixo o meu negócio aberto a todo mundo? Né? Teoricamente eu estou atingindo mais gente. Bem, eu quero colocar aqui pelo menos umas 4 premissas que explicam os benefícios de você segmentar mercado ao invés de você procurar atacar o mercado todo, né? Em primeiro lugar, o mercado ele não é homogêneo, ele é bastante diferente, né? Uma das coisas que a gente sempre diz na área de comunicação é que uma campanha de massa existe uma boa tendência de ela não conseguir convencer a todos. Ela pode convencer os consumidores com determinado perfil, mas ela pode deixar a desejar em termos de argumentação, em termos de apelo, para um outro tipo de consumidor que também está sendo atingido, né? Então, uma comunicação ou um produto lançado em grande escala, ele, se tentar atingir todo mundo, ele pode não atingir ninguém muito bem, né? Ele pode não ser eficaz. Existe muito essa discussão, né? Se você tenta você tenta se posicionar e tenta ser um diferencial para uma série de públicos, no final você não consegue ser nada para ninguém, né? E não consegue ser eficaz. Quando você segmenta o mercado, quando você escolhe um perfil de consumidor para se direcionar, né, eu ia usar a palavra atacar, mas na verdade é direcionar os esforços em relação a produtos, serviços e outras atividades, você tem um benefício que é o seguinte: você consegue satisfazê-lo melhor, né? Eu sempre utilizo como exemplo, imagine uma empresa que faz softwares para profissionais liberais, imagine para o dia a dia deles, no consultório deles, no escritório deles. Imagine que essa empresa ela lance ou ela projete serviços e um produto de software voltado para dentistas, ou melhor ainda, para dentistas com a especialização de ortodontia, né, voltado para a colocação, enfim, de aparelhos e tal. Imagine que se eu criar um software voltado para um público bem específico, né, para os profissionais de ortodontia, eu posso ter, dentro desse software, eu posso ter todos os aspectos relacionados à ortodontia. Eu posso ter um ambiente bem amigável para o próprio profissional de odontologia trabalhar. Ele pode, na hora de atender o paciente, ele pode já ir colocando que tipo de aparelho ele vai precisar propor para o paciente, e quem sabe o software possa até calcular um orçamento automaticamente com base nos materiais que vão ser utilizados. Enfim, o software em questão ele pode ser bastante amigável e ele pode satisfazer bastante o ortodontista.
E o ortodontista ele pode topar, até porque ele realmente fica muito contente com a opção que tem à disposição dele, ele pode topar pagar um pouco mais por esse software, por esse sistema. Então, a segmentação ela permite que você, para aquele grupo estreito, consiga satisfazer melhor e consiga até mais lucro, mais margem, porque aquilo que você está oferecendo para esse mercado mais estreito consegue satisfazer esse grupo melhor, né? Então, em primeiro lugar, satisfação ampliada. Segundo lugar, lucratividade potencialmente ampliada. Terceiro lugar, quando você segmenta, você pode também ter uma certa economia nos custos de comunicação. Você pode ter, você pode economizar, porque afinal de contas você não vai falar com todos os grupos ao teu redor. Você vai falar apenas com aquele grupo e talvez você tenha ferramentas específicas, e hoje a gente tem isso com algumas ferramentas, inclusive na arena digital, ferramentas específicas para chegar naquela faixa etária, naquela idade, naquela geografia, etc, etc, né? Então, você consegue uma grande economia em termos de comunicação e outros esforços quando você não está trabalhando com o todo, mas sim com um segmento, uma fatia desse mercado. E existe ainda, obviamente, uma quarta vantagem de você segmentar o mercado, que você consegue, na hora de pensar em projetar produtos novos, né? Na hora de precificar esses produtos, na hora de decidir como vender, na hora de decidir, como falamos antes, como comunicar, você tem muito claro que público é esse. Quando você tem um público muito amplo, quando você tem uma segmentação, na verdade uma ausência de segmentação, você acaba pensando, meu Deus, preciso de vários produtos no meu portfólio para agradar todas essas pessoas, esses grupos diferentes. Preciso, às vezes, até de preços e promoções diferentes para grupos diferentes. Preciso vender em lugares, às vezes, diferentes, geograficamente falando, ou em termos de canais, internet, físico, delivery, seja lá o que for, diferentes para públicos diferentes. E igual comunicação também. Se eu tiver que atacar todo mundo, vou, obviamente, investir muito mais em comunicação, porque eu vou ter várias frentes para usar em comunicação. Então, percebe? Você, a partir do momento que segmenta, fica até mais fácil raciocinar sobre o novo negócio, sobre o negócio existente que você está reorganizando. Então, para isso serve a segmentação de mercado. Isso é bastante importante. A segmentação de mercado, você pode segmentar o consumidor de várias formas. Eu vou aqui colocar rapidamente 4 formas de segmentá-lo. Algumas você pode até pesquisar mais sobre isso, né, fora deste vídeo, para poder ter mais descrições. Mas tem 4 formas de segmentar que são clássicas e que vão te ajudar a não se perder. A primeira forma de segmentação também bem óbvia, é a geografia. Geograficamente, né? Eu organizo os consumidores de acordo com regiões que eu vou atacar, que eu vou trabalhar, centros urbanos, cidades, municípios, estados, né? Se pegar, tem algumas marcas, aí tem uma marca de sorvete de Santa Catarina, que ela tem como foco Santa Catarina e Paraná, e ela fica com aquele espectro para trabalhar, né? E dentro desse espectro, ela consegue bolar a comunicação, bolar a estrutura de distribuição, bolar os produtos certos para aquele tipo de consumidor desses 2 estados. Tem muitos lugares, negócios pequenos que optam por trabalhar bairros. Então eu quero trabalhar apenas essa região aqui, por exemplo, de Curitiba, de São Paulo. E daí eu quero conhecer melhor esse meu consumidor desse bairro, dessa região, para poder, como falamos antes, satisfazê-lo melhor, né? Para poder ter uma comunicação mais efetiva, uma divulgação mais efetiva com ele e ter produtos mais adequados e por aí vai. Então, geografia é bastante importante. Segunda maneira de dividir consumidores, para depois criar esse grupo, né? A gente chama de dados demográficos ou socioeconômicos. Também são coisas bastante clássicas utilizadas para segmentação. Você tem aqui faixa etária, né? Idades, gênero, né? Sexo, raça, nacionalidade,
renda, né? Classe socioeconômica, né? A gente vê muito aí classe A, B, C, classe socioeconômica A, B, C, D, E e por aí vai. Ocupação, que é bastante interessante, porque a ocupação da pessoa às vezes muda até a maneira dela pensar, né? Ciclo familiar, religião. Então tem alguns aspectos demográficos, são características da população que você pode utilizar para, eu vou trabalhar esse público com essa faixa etária primordialmente, né? Vou privilegiar, vou direcionar para ela essa classe socioeconômica e por aí vai. O terceiro grupo de variáveis para você segmentar e dividir um mercado são as variáveis psicográficas. Psicográficas é bastante interessante. As duas primeiras, a geográfica e a demográfica, os dados de divisão, né, para caracterização do meu consumidor-alvo são mais frias. São mais números, né? Quando eu estou falando das variáveis psicográficas, eu estou dando um pouquinho mais de colorido para essa caracterização do meu consumidor. Eu estou falando de variáveis um pouco mais psicológicas, né? Envolve um pouquinho de sociologia e tal, mas psicológicas principalmente, ou seja, qual é a personalidade desse meu consumidor-alvo? Qual é o estilo de vida desse consumidor-alvo, né? Estilo de vida é a forma com que você gasta seu tempo livre e seu dinheiro. Né? Estilo de vida, nós podemos trabalhar no mesmo ramo, mas no nosso tempo livre, com o nosso dinheiro que sobra, nós podemos ir para lugares bem diferentes. Então o estilo de vida pode ser bem variado, mesmo dentro da mesma faixa etária, e da mesma classe socioeconômica e da mesma geografia. Né? Então, temos ainda a percepção, a atitude, tem algumas variáveis psicológicas, que a gente vai chamar de variáveis psicográficas, que podem realmente te ajudar a descrever e te ajudar até mesmo nas estratégias de comunicação, de mensagem da marca, de construção de uma personalidade para a marca e por aí vai. A quarta forma, e talvez para mim uma das mais interessantes, para se dividir os consumidores, são as variáveis comportamentais. Eu particularmente tenho uma apreciação bastante grande por elas, talvez pela eficiência delas, na forma de você compreender e automaticamente utilizar isso a favor do seu negócio. Um exemplo de variável comportamental é o benefício procurado pelo consumidor naquele tipo de produto ou serviço. Por exemplo, eu posso querer comprar um carro por uma questão de conforto. Eu preciso de conforto, é ferramenta de trabalho. Alguém pode comprar um carro por uma questão de status, né? De procurar reconhecimento perante os outros, os seus pares e por aí vai. Então, variáveis comportamentais, você pode descobrir, eu até vou colocar embaixo desse vídeo o link para uma reportagem de uma pesquisa feita em 2011, bastante interessante, sobre os estilos de consumidores de festas e baladas. É bem interessante porque aquela pesquisa, nós fizemos uma divisão dos segmentos não baseado em geografia, nem baseado em dados demográficos ou socioeconômicos. Na verdade, nós utilizamos motivação. Qual era a motivação da pessoa para ir para festa ou balada? E foi bem interessante, você vai perceber ali na reportagem 5 grupos identificados, e é uma maneira bastante sofisticada de você segmentar. Você está indo além do feijão com arroz. Você está indo para algo que pode depois te ajudar. Imagina, você sabendo que o teu grupo-alvo ele tem como principal motivação o status, você automaticamente, na hora de planejar o posicionamento da marca e a caracterização do negócio, você vai levar isso em consideração. Né? Você tem ainda outras variáveis comportamentais como o uso do produto. Tem gente que é heavy user, usuário pesado, tem gente que não usa quase nada, e eu posso trabalhar esses segmentos de maneira diferente em termos de comunicação. Sensibilidade a preço, tem pessoas que são mais sensíveis a preço e que qualquer promoção da concorrência, elas não são leais, né? Podem não ser leais, outras não, com base, né? Se gostam mesmo do seu produto, alguma promoção da concorrência não necessariamente vai fazê-las ir para lá.
Então a gente tem uma série de possibilidades, de variáveis comportamentais que podem ser úteis para você segmentar teu mercado e escolher, né, dividir esse mercado em fatias e depois escolher uma fatia que seja atrativa para o negócio e que vá acabar servindo como norte para a estratégia do negócio como um todo. Não apenas para posicionamento, mas também para a configuração dos detalhes de todo desse negócio, voltados para um consumidor que você consegue enxergar e não um consumidor que na verdade é todo mundo, né? Então segmentação é uma coisa que vale a pena refletir e vale a pena usar a favor do teu negócio.